Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Bora para o nosso estudo de mercado, onde a gente vai estar mostrando aqui onde as melhores oportunidades, as marcações para o pregão de amanhã e comentando um pouco sobre o pregão de hoje, né? Sempre baseado no nosso operacional com base no price action e no supply demand, seguindo o operacional institucional, tendo sempre as melhores oportunidades. Antes eu queria pedir para vocês não se esquecerem de deixar aquele like, curtir o canal, compartilhar esse vídeo com quem vocês acham que deve, porque dessa forma o YouTube vai estar entendendo que esse vídeo está ajudando e com isso vai estar recomendando para cada vez mais pessoas, beleza? Então pessoal, bora falar lá de índice, vamos começar aqui pelo índice. Hoje o índice nós tivemos um movimento de pullback, né? Um movimento um pouquinho amarrado, vamos dizer assim, porque o preço ele ainda está na tendência de baixa, né? Quando a gente olha aqui, nós tivemos esse rally aqui, depois a gente tem um topo e um novo fundo e ele subiu aqui. Então, até que eu estava falando hoje cedo na live, a gente tinha esses order blocks aqui, tem esse outro aqui, mas que são order blocks que, assim, esse aqui principalmente era um order block que não tinha tanta força, porque ele já tinha sido mitigado, né? Ele já era uma região de... já foi uma região de liquidez que gerou um trade ontem, sexta-feira. Então a gente tinha um grande risco, que é o que aconteceu, né? A gente tinha também feito nas nossas marcações, a gente tinha um order block aqui nessa região aqui, que foi um order block que deu a entrada e o primeiro stop, né? A gente tomou um stop, depois... Não, minto. Aqui a gente não entrou. Nós entramos nesse order block aqui, que eu tomei stop. Depois disso, eu fiz uma leitura de uma outra região de order block, que foi com base nos 5 minutos, que aí eu fiz essa marcação, passei a marcação para cá, e aí eu fiz uma nova entrada, que aí foi onde eu consegui recuperar o operacional, que eu fiz uma venda aqui, até que tinha comentado, eu botei lá no grupo, eu fiz uma venda aqui, e aqui estava ajustado esse order block para essa região aqui, ó. Essa região. E, ó. Tá? E aí depois eu fiz duas vendas, uma entrada aqui no 50% e a outra entrada aqui. E aí ele voltou, pagou parcial aqui, pagou um parcial, depois voltou, fiquei com 2 contratos. E para não falar que eu saí no 0 a 0, recuperei o stop, só que ele me tirou nessa subida porque meu alvo final, deixei esse trade rolando, meu alvo final era aqui, ó. Era esse fundo aqui. Ele acabou indo até e voltou e me tirou e saí com R$1 positivo. R$1 positivo no simulador, né? Fazendo aí os testes para vocês, mas é o que eu sempre falo, a gente espera as ocasiões e a gente opera de acordo com o operacional, e aí é o que eu falo, stop curto acontece isso, tá? Os 2 stops que eu tinha tomado, aí depois dois trades, e para vocês verem, foi um trade amarrado, porque depois ele não andou, ó, ele ficou só nessa região. Se é um trade que pega e faz um movimento de descida, as minhas saídas eram aqui, aqui e a final aqui. Teria pago aí quase 1.500 pontos ao todo, sobrando, né? 1.500 pontos tirando o stop. Então, é aí que eu falo para vocês, que vale a pena o operacional, que mesmo num dia que a descida foi amarrada, né? Um pouco contra a tendência, porque a gente tinha esse choque aqui, né? Que ele fez um choque e nos deu, mesmo assim, uma oportunidade, apesar de não gostar de operar esse tipo de movimentação. E que a gente tem para amanhã?
Vamos botar aqui no 10 minutos que ele está melhor de se enxergar. Para amanhã, a gente tem uma situação que o preço está querendo fazer uma movimentação, essa daqui, ó, ele tá uma mitigação para ver se ele vai seguir. Se ele seguir, espelhar esse movimento de baixo, o alvo dele é essa região aqui de cima, tá? Mas como eu sempre digo, a gente não opera, né, figuras, a gente opera movimentação. Então isso aqui eu não sei se é uma rally base rally ou ele vai ser um rally base drop, tá? A gente não sabe. Então por isso é que a gente opera confirmações, tá? Então isso que vocês precisam ficar atentos. E aí o que a gente tem para amanhã? A gente tem essa região que ela já foi muito mitigada, então não vou nem deixar eu vou deixar ela marcada, tá? Mas eu não vou deixar com muita relevância por conta disso. Essa região aqui, ó. Tá? Então eu vou deixar isso aqui marcado para vocês saberem que vocês têm que ter atenção acima desse topo aqui. Depois disso a gente tem a extremidade, tá? Eu vou deixar marcado aqui essa extremidade. Essa aqui também. Que apesar dele já ter sido mitigado aqui, foi só um pequeno toque. Mas se caso o preço abra subindo, tem que tomar cuidado com isso aqui, ó, tá? A manipulação para capturar essa liquidez aqui. Então a gente tem que ter muita atenção nesse movimento. O mercado ele só reverte para alta se ele romper essa linha aqui. Tá? E aí sim ele dá o movimento de continuidade. Enquanto ele estiver abaixo dessa região aqui, a gente está ainda seguindo a tendência de baixa. E aqui na parte de baixo, o que a gente tem? A gente tem esse order block da extremidade. Depois a gente tem um outro movimento aqui que ele é bem interessante da gente acompanhar, tá? Esse cara aqui, que é onde o preço pode vir fazer mitigação para depois subir, tá? É a retração, é 50% dessa pernada, então isso que vocês têm que ter atenção. E aqui quando a gente pega e marca a nossa zona premium e discount, não sei por que não está ficando isso aqui. Ficar ok aí, né? Então a gente vê que aqui é o 50% e eu tenho essa outra região aqui que é uma outra região importante, tá? Esse outro order block. Então nós temos essas duas regiões aqui que precisam de atenção para estar fazendo operações de compra na volta do preço. Claro, vocês têm que estar atentos porque ele rompeu esse topo aqui, mas ele ainda está abaixo desse. Então, isso aqui pode ser mitigação, ele voltar e aí testar a parte de cima e fazer o movimento. Então, é todo um contexto aí que vocês têm que estar atentos nessa movimentação de preço. De qualquer forma, essas são as marcações, do índice para amanhã. Dólar, vamos falar do dólar. O dólar teve uma movimentação bem interessante hoje. Ele fez o fake out aqui, a gente tinha essa LTA aqui do varejo, né? Ele abriu rompendo, ele abriu subindo pela LTA, depois voltou, aí ele deu entrada aqui e aí vem estopa a galera para levar esse preço até a zona de oferta, de demanda que tinha lá embaixo para ser mitigada. E aí vocês vejam como é a questão da zona, ela é cirúrgica. Vamos colocar aqui nos 5 minutos que fica mais fácil. Nós temos aqui esse candle gigante que era a zona de oferta e é justamente nele que o preço bate. Quando bate, ele pega e volta. Foram 30 pontos para cima com um stop de 10. Então foi um trade de 10, de 3 para 1, né? Caso tenha saído. Caso tenha segurado o trade, ele foi um trade que foi bater no topo lá, deu 40 pontos, pelo menos.
porque ele ficou consolidado nessa região hoje, o dólar, tá? Então, o que que a gente tem aqui para amanhã? A gente tem esse cara aqui que foi renovado, esse order block, ele já foi mitigado 2 vezes e agora a gente segue com essa marcação. Na parte de baixo, a gente ainda tem aquele lá de baixo que fica marcado caso o preço vá descer. E na parte de cima, nós temos essa daqui. Esse cara aqui, que é o cara que a gente tem que pensar para tomar decisões. Só que eu vou tomar decisões ali caso o preço supere essa linha. A partir dessa linha eu vou estar pensando em vendas. Então, a partir do momento que o preço fizer isso aqui, eu vou estar esperando pela reversão do movimento para estar pensando em vendas. Enquanto isso, enquanto ele estiver acima disso aqui, é compras, tá? Então, se o preço abrir aqui nessa região, pode ser que ele venha testar esse order block aqui para fazer a mitigação e voltar a subir. Por quê? Porque ele fez esse choque aqui. Nós tivemos um movimento, topo, fundo, ó, topo. Reparem aqui nesse movimento. Nós tivemos esse cara, topo, fundo, topo, fundo. Então eu tenho esse cara aqui e esse cara aqui. E foi o cara que fez o choque. Então esse preço ele pode vir aqui para subir. Assim como e nós temos aqui essa zona aqui de liquidez. Não me se surpreenda se esse preço vier fazer isso aqui. Dar o fake out, enganar todo mundo que vai descer, pegar a liquidez e subir, porque nós estamos olhando para um fundo que está lá embaixo. Certo? Deixa eu só ver aqui. Essa região aqui até é importante marcar. Deixa eu só... Acho difícil o preço chegar lá embaixo. Vamos deixar marcado essa região aqui. Deixa eu tirar essa linha verde. Marcamos essa região aqui. É uma região extremamente importante que pode ser considerada para tomada de decisões. Certo? Então era isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Tenham todos uma excelente noite. Um ótimo pregão amanhã. Um grande abraço a todos e nos vemos quarta-feira na nossa live dessa semana. Segunda, quarta e sexta. Grande abraço a todos. E até o estudo de amanhã.